última reportagem especial Caminhos do Interior, o Arquivo A explorou histórias e culturas do Vale do Paraíba paulista. Agora seguimos a nossa jornada, saindo do estado de São Paulo e chegando no estado do Rio de Janeiro. No primeiro destino já dá para sentir o frescor da Mata Atlântica, onde o ar ganha o cheiro da pureza. Quem chega pela primeira vez talvez nem imagine que está entrando em um cantinho do Brasil que respira a cultura finlandesa. Eu estou agora em Itatiaia, no sul fluminense, mais especificamente em Penedo, que muitos dizem que é um distrito de Itatiaia, mas na verdade é uma região mais afastada da cidade. É como se fosse um bairro. E olha só, quem imaginaria que há quase 100 anos, a partir de um lugar onde existia um casarão de 1836, uma comunidade de finlandeses compraria esse casarão e tornaria esse lugar um dos pontos turísticos mais bonitos e visitados do Brasil. Penedo nasceu do sonho desse grupo de imigrantes finlandeses, que no início do século XX buscava criar uma comunidade em harmonia com a natureza. Trouxeram na bagagem tradições, arquitetura, receitas e até a figura do bom velhinho. Sim, o Papai Noel mora aqui o ano inteiro. Foi nesse casarão que tudo começou. Quem nos explica mais sobre essa história é a Anne, responsável pelo mais famoso museu da cidade. Ela é descendente de finlandeses. Eles souberam que tinha umas terras à venda aqui pelos padres. Isso aqui depois ficou na mão de uns padres e os padres colocaram à venda. Então esse senhor conheceu esse padre lá, o abade lá no Rio de Janeiro, que soube disso aqui. E essa aqui era a casa da fazenda de café que sobrou aqui. E foi onde eles começaram. A minha mãe dizia sempre que ela foi uma fugitiva da guerra. Então ela falou que o Brasil foi o único lugar que ela se sentia bem-vinda, bem-quista. Então ela morou durante 20 anos aqui, depois retornou. Com essa vontade de ser naturalista e de viver de frutas, isso era inviável na Finlândia. Então eles começaram a procurar lugares mais, já viajaram em vários lugares, foram à Argentina, foram em vários lugares. E aqui foi o lugar que eles ficaram. As pessoas ficavam encantadas com esse modo de vida dos finlandeses misturados aqui nessa rusticidade brasileira. Também aqui no museu eu conheci a Patrícia, que nem é descendente, mas que se encantou pela dança típica e pelo folclore do país. Eu conheci o Clube Finlândia através de umas amigas que me chamaram para vir. Eu tinha 11 anos de idade e aí foi assim uma paixão à primeira vista. Eu vim para cá, comecei a dançar e aí surgiu o interesse de entrar para o grupo folclórico. Participei de vários grupos folclóricos até finalmente chegar no atual, que é o Penedon Kansantansa Ystävät, que em português significa Amigos da Dança Folclórica de Penedo. E tô nessa caminhada com o grupo há 11 anos. O grupo já tem 22 anos de história. Os nossos ensaios acontecem geralmente nos sábados, quando tem apresentação, que é todo primeiro sábado de cada mês aqui no Clube Finlândia. E a partir disso a gente faz o ensaio aberto. Quem quiser participar pode vir, conhecer um pouco mais da cultura, quiser entrar para o grupo folclórico, a gente está sempre de portas abertas, a gente está sempre precisando de parceiros novos, então a gente tem aí... nós já temos os trajes. Hoje eu estou com um traje da região de Rautjärvi, que é da região da Carélia do Sul, da Finlândia. Nós possuímos 6 trajes diferentes, cada um representando uma região da Finlândia.
Os festivais na Finlândia, o primeiro foi um festival específico da cidade de Turku, que nós fomos participar, e um dos últimos foi o festival de toda a região da Europa. Eles convidam todos os grupos folclóricos da Europa para poder apresentar suas culturas, suas danças, e foi um festival muito bonito, foi muito legal. E nós, aqui do Brasil, poder estar junto com eles foi muito gratificante para todo mundo. E o que você acha mais bonito na dança finlandesa, assim? Digamos, é o gestual, é o corporal, é a música? Eu acho que é o conjunto. Algumas são de galanteio. E é muito bonito você fazer. Então tem umas brincadeiras de encontro e desencontro de casais. Então a gente brinca no meio da dança, a gente está ali, se diverte, se entrega naquele momento. É um conjunto, então eu acredito assim, é aquele momento que a gente está ali. Então enquanto a dança é de galanteio, a gente está se divertindo. Quando a dança é para brincar, a gente está brincando. E tudo isso é o conjunto de todo mundo, aquela energia. Mas existe algum passinho, alguma coisa que você pudesse me ensinar de improviso aqui para as câmeras? Alguma coisa que a gente pudesse fazer? A gente tem uma dança muito fácil e é molezinha. Você vai conseguir se dar bem nessa. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou virar de costas, você vai pegar minha mão aqui e a gente vai começar a caminhar. Certo. Vamos dar 3 passinhos para frente. 1, 2, 3. Você vai levantar agora a perna esquerda, a direita e vamos continuar andando. 1, 2, 3. Esquerda, direita. 1, 2, 3. Esquerda, direita. Agora você vai ao centro, bate palma, volta, eu giro e continuamos no compasso. E será que esse ensaio deu certo? 1, 2, 3, esquerda, direita. 1, 2, 3, esquerda, direita. Ao centro. Um giro. Gira. E aí, muito bem. Parabéns. Parabéns para vocês. Esse é o grupo que a Patrícia faz parte. Aqui nessa praça, eles ensaiam as apresentações. E tem esse passinho que eu aprendi, que é o mais fácil, mas tem outras danças muito mais sofisticadas. Olha só que maravilha! O mais bonito de Penedo são as pessoas. E eu tive a oportunidade de encontrar nessa loja alguém com uma história surpreendente. Dona Eva, ou simplesmente aportuguesando o nome, Eva, chegou de navio aqui no Brasil aos 3 meses de idade. E isso faz 88 anos. Alguém de muita luta e coragem. A história da senhora com o Brasil começou com 3 meses de vida, é isso? Sim, aliás, com 2 meses, quando meus pais saíram da Finlândia para viagem de 1 mês ou mais no navio Atlanta. Alto mar, mais de 1 mês, cheguei aqui 7 de julho, faz 88 anos quando cheguei aqui. E a senhora e os seus pais, era só a senhora de filho, tinha mais filhos, como que era? Eu tinha um irmão de 2 anos, muito arteiro, jogava os sapatos da minha mãe tudo pelaquela janelinha do navio, no mar, ainda ele queria ver cair lá, e o navio ia assim, ele quase que foi junto. A loja que Dona Eva tem hoje é o resultado da luta e coragem de anos de trabalho. Primeiro, ela começou a vender como ambulante receitas e compotas tipicamente finlandesas. Depois passou a oferecer tudo em um ponto fixo da cidade. E lá se vão 46 anos desde que o maior sonho dela se concretizou, ter de pé a própria loja. Ela ama tanto essa loja que mora aos fundos dela.
Aliás, me levou para conhecer cada cantinho, até o quintal. Passa mais tempo trabalhando na loja que nos afazeres domésticos. No poste eu punha a minha placa na hora que eu ia, que é Eva Geleias. Aí o pessoal já conhecia, já ia lá, já comprava, mas comprava muito. Aí começamos a fazer essa loja aqui que eu desenhei. Ela realizou há pouco mais de 2 meses um de seus maiores sonhos. Escreveu um livro para contar a própria história com todas as dores, amores e também não esconde as feridas. Fala com coragem sobre a violência que sofreu do primeiro marido. E contar sua história é um jeito bonito de dizer: eu vivi, eu resisti e continuo aqui. Na Finlândia tem a palavra sisu. É que nem a palavra sauna, não existe tradução, é uma coisa muito forte. E eu herdei isso muito mesmo, que tenho tido muito trabalho e muitas coisas que tenho vencido. Algo que chama muita atenção em Penedo são os pratos típicos. E claro que não poderíamos passar pelo lugar sem experimentar ao menos um. A Isabel é dona desse restaurante e vai nos presentear com coisa boa. Aqui ela prepara pessoalmente cada ingrediente, detalhe por detalhe. O que será que vem por aí? A gente já tem aqui o nosso lihapula, que é o nosso prato mais famoso aqui. Temos outros também, temos sobremesa, mas esse é o campeão de vendas. Como que chama? Lihapula. Lihapula. É. Lihapula. Tem um significado essa palavra? É um nome finlandês, mas ele basicamente ele significa almôndegas de carne, né? Ele não é só de carne bovina, né? A Finlândia mistura muito a carne de porco com a carne bovina, então ela é misturada também. Só que esse bolinho tem muito tempero. Ele tem cardamomo em pó, ele tem cravo moído, ele tem pimenta, ele tem raspa de limão siciliano, que traz um frescor no prato. Depois a gente prepara um molho dele. E o molho chama roskia, que é também um nome finlandês, que são feitos de caldo de ossos, à base de ossos. Então é um caldo que fica 16 horas cozinhando em banho-maria, em banho bem fraquinho fogo, e depois a gente coa, faz um roux, que é o roux é a manteiga com farinha de trigo, e cria um molho do lihapula. Delicioso, não tem nem o que falar. A nossa parada agora é aqui em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, sul fluminense. E a nossa equipe veio até aqui por conta de uma coisa específica. É um bicho que está tornando a cidade conhecida no Brasil inteiro. É o bicho preguiça. Ele vive aqui nesse parque, que é o parque principal da cidade, chamado Parque Centenário, mas que também é conhecido como Parque das Preguiças. E elas vivem assim aqui, ó, em cima das árvores. São cerca de 20 animais que chamam a atenção de quem passa por aqui. E a gente veio então conhecer melhor essa história. Vamos lá? Toda essa fama começou por conta de uma página no Instagram. O Guto registra na rede social o dia a dia da preguiça, num tom bem humorado que está fazendo muito sucesso. Diário da Preguiça. Capítulo de hoje. Monitoração por chip. Como dizia o Rapa, é dia de feira. E eu acordei com aquele desejo simples no coração, pastel com caldo de cana. Desci da árvore devagar, no meu ritmo, que já é conhecido em Barra Mansa, e fui direto rumo à Liberdade. Ou pelo menos tentei. Tava ali só no passinho da paz, andando na grade como quem não quer nada, quando Luciana Amaral me avistou. Sim, meus amores, uma advogada. Achei que vinha me salvar, trazer um habeas corpus, uma liminar, qualquer coisa. Mas não. Ela foi direto no celular e ligou pro Guto Silva. Quem seria o melhor influenciador para a cidade de Barra Mansa?
Aí do nada veio o estalo, Preguiça BM. Vamos criar o Preguiça BM. E assim foi criado. E começou ela contando um pouco da história, de alguns espaços da cidade, de algumas personalidades da cidade de Barra Mansa. E cada descida da árvore dela era uma euforia da população. Quando você chega nesse parque, olha para o alto aí e vê muita gente assim, olhando para cima, você pode ter certeza que tem uma preguiça descendo da árvore. Diário da Preguiça. Tema: O guardinha me odeia. Hoje eu acordei tarde, muito tarde. O sol já estava fritando minha lombar e o Prejúnior me cutucando com a unha do pé. Tem pessoas que comentam lá, eu não conheço Barra Mansa, mas gostaria de conhecer porque eu quero conhecer esse bicho extremamente carismático que tem em Barra Mansa. E aí eu falei, vamos começar a criar todos os textos dela em primeira pessoa. Preguiça, Diário da Preguiça, tentativa de fuga, volta ao parque, frustração. Então ela tem um dia de cada vez, ela vai criando o seu diário. Cada dia o seu humor. Exatamente. O mais interessante é essa mudança da imagem da cidade de Barra Mansa. É uma cidade extremamente importante para o sul fluminense. Esse parque aqui é um parque muito antigo e a gente consegue trazer pessoas para a cidade. Isso movimenta o comércio, movimenta a cidade, traz interatividade para a cidade, e isso é muito importante. É economia criativa, porque tem produto que se vende dela aqui no artesanato de quarta-feira, tem preguiça de pelúcia, preguiça de madeira, biscoito de bicho preguiça, então a gente movimenta uma economia criativa, agora saiu camisa do bicho preguiça também, então você tem uma movimentação. O Parque das Preguiças foi idealizado com inspiração nos parques franceses do final do século XIX e tem uma equipe dedicada a cuidar dele e da família de preguiças que estão aqui há quase 80 anos. A gente atua nessa questão da limpeza, de cuidados com o parque, onde precisa fazer a limpeza das árvores, onde precisa fazer um replantio, talvez em outras unidades. Como as preguiças elas surgiram aqui? Elas foram colocadas aqui ou elas já eram nativas aqui mais ou menos da região? Não, essas preguiças elas não são nativas aqui da região, daqui de Barra Mansa, né? Elas vieram de Angra dos Reis, da Serra de Angra dos Reis. Elas foram trazidas para cá e foram inseridas aqui. E aí, com isso, elas viraram uma atração para o parque, né? Para toda a população que está aqui ao redor. Eles vêm até aqui para poder estar se encontrando com elas, vendo elas passeando, às vezes por cima das árvores, andando. E quando elas descem para poder estar fazendo as suas necessidades também, ela acaba virando atração, foge, algumas vezes a gente tem que estar indo atrás. O Rodrigo é secretário de Meio Ambiente e reforça sobre a importância dessa consciência e sentimento de corresponsabilidade da população com o parque e também com os animais que vivem aqui. É o urbano e a natureza convivendo juntos. Diante dos efeitos das mudanças climáticas, que é um tema que é tão debatido hoje em dia, a gente tem uma área central, onde há muita ocupação, veículo a toda hora. A gente ter um lugar desse, uma cobertura vegetal, né, árvores centenárias, né, e um ar tão bom para fazer uma caminhada, para vir bater um papo, acho muito importante. E a população mesmo já sabe da presença das preguiças. Sempre que ocorre uma queda ou elas descem até as grades, que tem algumas que são fujonas, né, os populares sempre vêm, chamam a Guarda Municipal. Nós temos uma equipe da Guarda Municipal Ambiental na Secretaria que sempre vem dar esse suporte. Então é importante essa interação entre o verde, o meio ambiente e a área urbana, né? Isso daí é sempre importante porque traz a educação em relação às mudanças climáticas. A nossa equipe avança agora mais 65 quilômetros e chega a um dos principais símbolos do período áureo do café no Brasil. Uma cidade que preserva casarões, praças e fazendas históricas do século XIX, quando a região foi uma das mais ricas do país. Seja bem-vindo à Vassoura, sul fluminense. A gente está a 120 quilômetros da capital, do Rio de Janeiro. Eu quero apresentar para você
um lugar surpreendente que vai ser um verdadeiro mergulho no passado. É a Casa de Era, que hoje é um museu aqui da cidade e é a única construção que mantém 100% de conservação da sua mobília, da sua estrutura. Ela é 100% original. A gente vai lá agora e quer mostrar detalhe por detalhe deste lugar que é um mergulho pelos tempos áureos do café aqui no Brasil. A casa tem esse nome por conta da trepadeira que recobre as paredes. Quem nos apresenta cada cantinho é um dos guias do museu, o Matheus. De início, já a primeira orientação é de que temos que usar esse chinelo especial para manter a conservação do piso. E deslizando como quem patina, vamos conhecer a primeira parte da casa, chamada de área comercial. A partir de agora, a gente vai conhecer um casarão típico do século XIX. Uma casa que, apesar de a gente não ter uma data precisa sobre a construção dela, a gente sabe que ela passou a constar na planta baixa da até então Vila de Vassouras, em 1836, e pertenceu a Joaquim José Teixeira Leite, doutor Joaquim, como eu chamo, que sai das Minas Gerais com a decadência do ouro lá a partir de 1750 e vem até Vassouras para poder negociar o café. Lembrando que esse doutor é porque antes de parar em Vassouras ele sai de Minas e vai para São Paulo, se forma em Direito lá, por isso desse doutor, e quando chega aqui ele vem para uma vertente diferente do que muitos faziam naquela época, porque o comum era vir para Vassouras para trabalhar com o que era a produção, a lida do café, e ele não, já muito visionário, ele vem com uma outra ideia de trabalhar com o que era o negócio e se torna aqui um comissário, um atravessador. Ou seja, tudo que era compra, venda, exportação, empréstimo de dinheiro a juros, como um banqueiro do café na época, era o trabalho do Dr. Joaquim. Ele acaba se casando com Ana Isméria, filha de um dos maiores produtores de café da região, e que desse casamento nasceram duas filhas, Francisca Bernardina e Eufrásia Teixeira Leite, grande nome para a cidade de Vassouras, e que ao longo dessa visitação a gente vai conhecer mais dela. A gente observa, né, que é um casarão imenso, né? Quantos cômodos tem aqui? É uma casa muito bem dividida, que são 22 cômodos, 69 janelas, de metragem são 948 metros quadrados, subdividido em áreas, então a gente tem uma área só comercial, uma área social, uma área íntima, onde viviam realmente os donos da casa, e também uma área de serviço, onde era boa parte da circulação dos escravizados que haviam na casa. Agora você me fala em 69 janelas, e a tradição conta, né, que os barões de café gostavam de impressionar. Sem dúvida, né? E é verdade isso de que quanto mais janelas se tinha numa casa, mais poder a pessoa mostrava ter? E aí eu vou acrescentar mais um ponto, janelas com vidro, porque se a gente observar os vidros na janela, eles têm uma característica diferente, a boa parte desses vidros eles são originais e que eram muito caros, porque normalmente vinham importados para cá. Então era uma questão de ter quantidade de janelas enorme e todas com vidro, que se eu apenas fechar as abas da janela, e naquela época acontecia da mesma forma, os vidros eles não ficam para dentro e sim para fora, ou seja, para impressionar quem passasse e visse que a família tinha muitas janelas e todas com vidro, significaria que aqui moraria uma família de grande posse muito rica. As alcovas eram quartos destinados à pernoite de quem vinha fazer negócios. Sem janelas, o visitante era trancado à noite e liberado somente ao amanhecer. A preocupação principal sempre era a segurança da família e resguardar a honra das moças que ali moravam. Passamos também pelo jardim de inverno, que traz roseiras da mesma espécie da época. A área íntima, onde ficam os quartos do casal e das famílias, também foi um dos locais visitados. O museu recebe cerca de 15 mil visitantes por mês. Se era para ter convidados em sua casa, muito importante ostentar, mostrar a fortuna digna feita com café, mas que para aquele período era muito importante. Então a gente vai ver luxuosidade em tudo que se tem num cômodo como esse, como a gente volta a ver a papel de parede, coisa que naquela época vinha importado, vinha de fora, normalmente da França, belíssimos móveis, e eu acho que eu posso dizer que a estrela da sala é essa belíssima louça de porcelana francesa, filetada e monogramada a ouro,
ela tem as iniciais dentro dela, JJTL, Joaquim José Teixeira Leite, o nome do dono da casa, e que podem acreditar, isso aqui estava no dia do casamento do casal, esse conjunto que tinham basicamente cerca de 1000 peças, e o casamento, 1843, essa louça se teletransportou para o século XXI. Quase 200 anos e parece que foi fabricada agora, né? Está muito bem conservada. Impecável. Na copa encontramos algo curioso. Acredita que isso aqui é uma cafeteira da época? O luxo aqui não era pouco, é de impressionar. Na cozinha, um fogão da mesma época, moedor de café e diversos objetos encontrados em escavações no entorno da casa. Matheus, e como é para você trabalhar nesse lugar, vivenciar o passado todos os dias no seu cotidiano? Como é essa experiência para você? Eu tenho e posso te falar por 2 motivos. A experiência pessoal de ser um vassourense, de ter começado a trabalhar, eu tenho uma experiência muito particular, de ter começado aqui como estagiário do ensino médio aos 16, 17 anos e ter me apaixonado. Para ser sincero, e até como vassourense acontece muito até hoje, não tinha vindo aqui antes de conhecer todo esse espaço, toda essa instituição e me apaixonei. Estou aqui há basicamente quase 12 anos trabalhando nesse museu, que é fantástico, e assim como um profissional da área de turismo e trabalhando com isso também é muito bacana a gente entender que é um espaço que não conta só a história de Vassouras em específico, mas é a história do Brasil. Como muito importante que foi com a exportação, com a produção do café naquele período, Vassouras especificamente, mas de um todo o Brasil com a grande riqueza que foi o café naquele período. Aqui a gente tem um local gigante, maior do que muitas casas hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. Esse hoje conhecido pela gente como Salão Amarelo era um salão de bailes, de saraus, das festas da casa daquele período, onde muito comum esse ambiente para se regalarem de saraus, de bailes. Por exemplo, a música vinha desse belo piano, ele que é um piano francês e de marca Henri Hertz, onde dessa marca e desse modelo em funcionamento no mundo todo só existem 2. Um está lá na França, em Estrasburgo, o outro a gente está vendo aqui pessoalmente. Então esse funciona ainda? Ele está em funcionamento ainda. Só. Bem bacana, né? A gente tem um lustre, inclusive, belíssimo lustre ao centro, que é um lustre de cristais da Boêmia, todo detalhado em bronze. Ele é todo detalhado e é feito em opalina, que é essa espécie de uma porcelana branquinha. É um belíssimo lustre, todo original. E os espelhos, que a gente pode observá-los também, todos originais, a gente consegue percebê-lo, a ação do tempo, mas que é um belíssimo espelho. E a partir desse momento, se aqui no Salão Amarelo todos se reuniam, se regalavam de saraus, dessa porta que a gente está avançando para dentro, só os homens tinham acesso. E aí era um ambiente muito comum das reuniões políticas e econômicas, daquele tipo de reunião muito específica. E não só isso, o hábito de fumar charuto, mascar tabaco, cheirar rapé era muito específico e masculino naquela época. E não só isso, cuspir naquelas pecinhas de porcelana ali no chão, as famosas cuspideiras ou escarradeiras. A gente observa a pintura de Eufrásia Teixeira Leite. Os pais falecem muito seguidos, um ano após o outro. Ela e sua irmã se viam em uma enrascada, de certa forma, porque se continuassem morando aqui, tiveram 10 tios e esses tios tiveram filhos, dá para se dizer que muito provavelmente seriam forçadas a um casamento com parentes, como por exemplo tios ou até primos, para que a fortuna girasse dentro da família. Então, de certa forma, para fugir de um casamento, ou na verdade não aceitando um possível casamento com um parente, elas pegam essa herança que os pais deixam a elas e vão para a França. E que desde muito cedo, ou na verdade ainda quando o pai era vivo, direto ou indiretamente a gente pode colocá-lo como um grande divisor de água para as meninas, porque ele de certa forma, como eu disse, direto ou indiretamente, faz questão que as meninas aprendessem ou incute o ensinamento da matemática financeira, matemática básica para as meninas, que era algo que só o filho homem dele poderia ter aprendido, mas nesse caso ele não teve filho homem. Ou seja, sem querer se casar com um parente, com a fortuna que tinham recebido do pai, sabendo de matemática, vão para a França em 1873, onde com 23 anos Eufrásia tinha e a irmã 28, e a Eufrásia, inclusive lá, se torna ninguém mais, ninguém menos do que a primeira mulher brasileira a operar a Bolsa de Valores, triplicando a fortuna da família, se tornando uma das mulheres mais ricas do mundo naquele período. Ela chega a retornar para o Brasil depois que ela vai embora ou não? Sim, ela retorna basicamente na década de 20, passava épocas esporádicas
casar na casa, mas morar mesmo foi na Ladeira da Glória, no Rio de Janeiro, onde lá, inclusive, com seus 70 anos, ela começa a escrever o seu testamento e com uma cláusula muito específica de não se mexa na casa de meus pais. Ela deixa também, ela pede para que fosse construído, compra uma chácara aqui do lado para que fosse construído colégios, reparte isso que era muito grande para construir colégio para meninas, para meninos, deixa dinheiro para mendigos, para pobres que moraram perto de suas casas e que ela tinha contato. Ela chegou a libertar os próprios escravizados dela um pouco antes de 1888, um pouco antes da Lei Áurea. Falece com 80 anos, em 1930. Tem um hospital aqui em Vassouras construído com o dinheiro dela, inclusive. Na divisa entre Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin, um local tem encantado os olhos e os ouvidos de quem visita. É o Jardim Uanaetê. Mais do que um jardim ecológico, é um museu a céu aberto, pensado para despertar os sentidos e promover o bem-estar. É uma propriedade particular, porém aberta ao público, pertencente à arpista Cristina Braga e o marido dela, Ricardo Medeiros. Como que surgiu a ideia de construir e idealizar esse local? Eu venho para o Vale do Café desde criança, para a Sacra Família, para um sítio que está na família há 120 anos. E lá pelas tantas, meu marido e eu somos músicos, a gente comprou esse terreno do Uanaetê e ficou pensando o que a gente ia fazer. E começou aquele momento da cambalhota da música, que ela começou a ser disponibilizada gratuitamente na internet. Tinha aquela pirataria de discos, lembra? Uhum. Que as pessoas tinham aqueles CDs, as lojas de disco foram fechando, começaram pouco a pouco a ter os streamings, né? Mas a música ela era encontrada gratuitamente, consumida gratuitamente e consumida como nunca. Então, esse foi um momento que a gente pensou, talvez as pessoas precisem entender que a música ela transcende o palco, ela transcende o entretenimento, né? E Ricardo Medeiros e eu, nós temos uma vida assim maravilhosa como músicos. A gente tocou em orquestras, eu ocupei o cargo de primeira arpista no Teatro Municipal do Rio, ele foi contrabaixista espala da Orquestra Nacional e a gente sempre tocando. E a gente pensou que falaria nesse jardim da importância da natureza e da música, que são consideradas garantidas, mas que se a gente não tiver mais, elas vão fazer uma falta enorme. E foi construindo esse jardim que fala, tem o Labirinto da Música, tem o Bosque de Sinos, tem a Asa da Carcará, que é a maior predadora de serpentes, tem o Jardim dos Cristais, Os cristais são instrumentos musicais, né? Eles estão dentro da nossa era da eletrônica. Durante a visita, encontramos a Vivian, que mora a menos de 1 quilômetro e frequenta diariamente o parque. Para ela, é um lugar que a ajuda a se conectar melhor com o ar puro e com a paz interior. Depois que eu escutei o primeiro concerto de harpa, foi como se eu tivesse renascido depois da pandemia e eu falei, eu quero ficar perto desse lugar tão mágico. E agora eu moro perto, venho todos os dias, né? Eu tenho um passaporte, me enche, né, o coração de alegria, né? E também cada lugar desse lugar mágico foi feito com tanto carinho pelos detalhes, né? Que cada dia que eu venho é uma experiência diferente. Em uma área de mais de 135 mil metros quadrados, os visitantes percorrem uma verdadeira espiral de inspiração. A música é o grande tema do jardim. Cada espaço é um convite para desacelerar, respirar fundo e se reconectar com a vida ao redor. A gente fez, ano passado, a gente fez aqui a gente recebeu um festival internacional de musicoterapia
e a gente fez um concerto naquele anfiteatro de pedra com 51 harpas. Foi uma coisa deslumbrante, com o pôr do sol deslumbrante. A gente tem aqui recorrentemente o Festival de Primavera, que fala dessa época do ano, desse início do ano novo natural, fala dessa alegria da natureza. A gente tem uma parada, a gente organiza uma parada de turbantes, cocares e chapéus aqui em Sacra Família, em Vassouras. A gente tem uma festa das luzes que a gente, infelizmente, depois da pandemia não conseguiu refazer, mas que está sempre na pauta. Vocês poderiam ter construído esse lugar para vocês ou para a família de vocês, né? Mas vocês decidiram abrir ao público, receber pessoas aqui. Desde o início, a ideia foi essa de também compartilhar esse ambiente com outras pessoas. Desde o primeiro pensamento, a gente pensou em todas as pessoas que buscam respostas, em todas as pessoas que pensam, que precisam nesse dia a dia da gente tão acelerado, né? Tão entrecortado pelo celular, pelas informações. A gente pensou nesse ser contemporâneo, né? Que precisa, a gente precisa de uma inteligência, de resgatar nossa inteligência orgânica. Não existe só a inteligência artificial, né, que é baseada em data. A gente tem uma inteligência orgânica, a gente tem uma terra no coração, que é a terra onde a gente conserva as raízes do afeto de tudo aquilo que nos formou, nos forma, que a gente gosta. E aqui a gente fala dessa terra. É uma maravilha você poder botar o pé no chão, no gramado, olhar as estrelas, olhar um pôr do sol, olhar longe, não olhar só a tela do celular. Relembrar as pessoas como é essa vida antes disso, né? E como ela é necessária. Que tal brindar a vida com um bom vinho? Estamos em Areal, a capital da uva do Rio de Janeiro, que tem se destacado no turismo de experiência. Novas vinícolas têm decidido se abrir para a visitação. O prefeito, de 35 anos, é tão jovem quanto a cidade, que tem apenas 33 anos de emancipação. A alegria dele é grande em ver esse movimento acontecer. Para a gente é uma verdadeira revolução, né? Areal, uma cidade jovem que não tinha uma identidade definida, e a partir do momento que se consolida como a capital da uva do estado, já faz 4 anos que a gente recebeu esse título, mas à época ainda com 2 empreendimentos dedicados ao tema da viticultura aqui na cidade. Hoje toda essa região compreende aqui as divisas de Areal, aí já 18 projetos de vinícolas se instalando na cidade. Entre eles grandes projetos que envolvem ali a construção de hotéis, restaurantes que imitam vilas de países, até as fazendas centenárias, essas novas vinícolas com grandes investimentos. A gente tem colecionado bons números na geração de emprego, de renda, na criação dessa identidade, dessa vocação que é muito nova para o estado do Rio e que vem aí sobrepondo essa beleza natural, essa paisagem da Serra do Rio maravilhosa, com a criação da cultura da viticultura, né? A produção de sucos, de vinhos finos e já premiando vinhos aí pelo Brasil e pelo mundo. Fui visitar então a vinícola Arouca para saber mais do Maurício e da Sílvia. Desde 2019, eles produzem uvas no sistema de dupla poda. A gente sempre tomou vinho, suco e uva. Agora a gente não acreditava que no Rio ia conseguir produzir, né? A não ser quando a gente passou a conhecer essa técnica, né, que você, em vez de produzir no verão, consegue produzir no inverno. Aí partimos para ver se era verdade, né, testar a tecnologia. Nós sempre viajávamos para lugares de vinho, né, e a gente via como era bonito e é mágico, né, porque cada um faz de um jeito diferente. E a gente gostava muito e ficava, poxa, por que não produzir no Brasil, lá onde a gente mora? E sempre diziam, tem que ir para o sul, tem que ir para o sul. E agora, com essa nova técnica, viabilizou isso aqui.
Essa técnica, ela funciona como? Ela consiste no período em que é realizada a colheita? Porque tradicionalmente, se você plantar ela, você poda em setembro e colhe no verão, né? Só que o nosso verão chove muito e para vinhos finos, que a gente chama, aí não pode chover na época da colheita. Então, o truque foi fazer da safrinha, né? Quer dizer, você poda e colhe de novo, que é no inverno, que aí não chove, né? E com isso você consegue fazer, mesmo no inverno do Sudeste, ainda tem muito sol, quer dizer, suficiente para fazer grandes vinhos, entendeu? Eu sempre fui professor universitário aqui da UFRJ, né, da Federal do Rio de Janeiro, e a gente também tem alguma coisa, que meu irmão que toca mais, ligado a turismo em Búzios. E quando me aposentei, então, a gente tentou unir um pouco as curiosidades, né, da ciência com o lance do turismo, né? E aí deu no que deu. E tá gostando? Tá. É muito trabalho, mas é muito gratificante, né? Porque uma característica do Sudeste é que a maior parte das pessoas que estão entrando nessa área são pessoas que vieram de outros setores, desde a área financeira, a área de comércio e tudo. Então, quer dizer, pessoas que não têm tradição de campo. Então, eles tentam compensar isso com muita tecnologia. E com isso, a área de produção de vinhos no Brasil deu um salto gigantesco, né? Agora, vocês trabalham muito aqui com a questão da degustação, né? De receber as pessoas aqui para experimentar, para conhecer e ter um momento de experienciar mesmo isso tudo, né? Explica um pouquinho como que funciona isso. Então, como o Rio de Janeiro é muito novo, né? A gente, como eu falei, fazia viagens, né? E a gente gostaria de que as pessoas aqui, que são próximas e que não têm condições de viajar para fora do Brasil, pudesse ter essa experiência. Então, a gente não só tem a questão da produção, que é o que a gente quer, mas também proporcionar às pessoas essa vivência. Os processos de vinificação de uma mesma uva, fazer 4 vinhos diferentes, o pessoal que vem às vezes fica mais interessado do que degustar o meu melhor vinho. Ele quer ver qual é a diferença de ou se usou barrica, ou se não usou, se usou garrafa, ou se não usou, se usou levedura natural ou se usou comercial. Então, essa curiosidade que a gente tinha ao desenvolver, a gente viu que o público também tem essa curiosidade. Quem está super orgulhoso com o momento é o Ideraldo, presidente da Associação dos Produtores de Uvas da região. Para ele, o setor está em pleno desenvolvimento e o mercado ainda tem muito a crescer. A maioria dos vinhedos são voltados para o enoturismo, que eu acho é uma mola propulsor de cada região dessa, de dar oportunidade não só para as pessoas tomarem um bom vinho, que é o nosso vinho de inverno da dupla porda, mas também de gerar oportunidade para as pessoas ao redor, como cozinheiros, garçons, sommelier, né, enólogos, ajudantes de cozinha. Então a gente está gerando para as comunidades, para o entorno das propriedades, não só a minha, mas a todos os outros vinhedos, que nós somos também um vinhedo, oportunidade de melhoria de vida sem precisar sair do seu local de trabalho, onde você nasceu. Produtos como mel, como pães, como queijos, uma economia que você vai desenvolver ao entorno dos vinhedos, isso é que nos dá muita satisfação. Faz a economia girar, né? Faz a economia girar. E a gente tem algo muito bacana na nossa região, que nós estamos aqui a 110 quilômetros, eu acho, do Rio de Janeiro. Tá? Nós estamos a 300 e poucos quilômetros de Belo Horizonte e estamos a 300 e poucos quilômetros de São Paulo. Então a gente está num eixo aqui de potencial muito grande. Você tem o sul brasileiro, que as pessoas saem no final de semana para ficar lá uma semana ao sul, pegando um avião, indo até Porto Alegre e subindo a serra. Nós estamos aqui num eixo que as pessoas vêm de carro. Bem-vindos à Fazenda Paraíso, em Rio das Flores, no Vale do Paraíba Fluminense. As palmeiras e janelas imponentes
guardam histórias de ao menos 200 anos. Tudo aqui ainda é vivo e está em uso. Os donos moram no local. Adquirida pela família do marido da Simone em 1912, já está na 4ª geração. A história da fazenda se entrelaça com a história do Brasil. Eu estou num lugar tão bonito agora que parece até cenário de novela. Na verdade, até já foi. Eu quero conversar aqui com a Simone, que é a proprietária da fazenda, a Simone e o marido dela. Uma fazenda, Simone, que está desde 1912 na família, é isso? Sim, o bisavô do meu marido que comprou a fazenda em 1912. A fazenda ela produziu café mais ou menos até 1956, até o avô de Paulo Roberto, né? E depois já foi mudando, depois de um tempo já foi mudando para a pecuária, que continua sendo a nossa atividade até hoje. Né? Nós trabalhamos com gado de leite, gado de corte e visitação, né, histórica, cultural também. Como eu falei que parece até cenário de novela, na verdade já foi, né? Quais que foram gravadas aqui? Então, já foram gravadas algumas novelas, né? Além do Tempo, Nos Tempos do Imperador, um filme Através da Sombra. E atualmente nós estamos com uma gravação, né, acontecendo aqui na casa, que é um filme que ainda deve ser lançado em fevereiro, vai chamar Liberdade, de um diretor muito talentoso, Arthur Vice-Prova, que é da região, ele reside em Resende. Nossa, muito incrível. No passado também já foi gravada aquela minissérie Um Só Coração, Sim, né? Um Só Coração. Teve uma minissérie portuguesa, Equador, né, do livro do Miguel Souza Tavares. Em outro cômodo da fazenda, encontro com o Adriano, que é historiador e conhece bem a fama do lugar. Muitas fazendas encontraram na produção da pecuária leiteira uma forma de manter a fazenda, até porque não tinha tanta mão de obra como tem a cultura do café. E o que eles tinham disponíveis na época para a criação do gado? Pasto. Aquela área degradada que não servia mais para o café, servia para o gado leiteiro. Então ele veio, acho que veio para ficar, que hoje é a principal atividade econômica dessas fazendas, que vai substituir o café. Em meados do século XIX, devido à grande demanda externa, principalmente dos Estados Unidos, que era o grande comprador do café brasileiro, na década de 1850, 1860, essa região chegou a ser responsável por 75% do café produzido no mundo na época. O café ele começa a sumir das terras do Vale, aqui da região do Médio Paraíba, depois da grande crise de 1929, que foi o crack da Bolsa de Nova York, que o café sofreu muito com isso, o preço do café caiu muito, e a década de 30, de 1930, foi uma década difícil, não só para o café nessa região, como em todo o país, principalmente no estado de São Paulo, que nessa época é o grande produtor de café, na década de 30, né? Então, mas aqui eles vão acabar com o café e o gado vai ocupar toda a área que um dia foi do café. Para você, o que é que tem de mais interessante, bonito de morar num casarão, num lugar tão especial como esse? O que é que te chama mais atenção na sua casa hoje? Bom, uma parte que eu gosto muito é a parte que nós estamos, né, que é a cozinha, que é uma cozinha que realmente ela está bem autêntica, inclusive por este fogão. Este fogão é um fogão escocês da época da construção da casa. E é uma casa que é uma casa viva. Nós moramos nela, então você não fica uma casa museu, vamos dizer assim, não é uma casa parada, né? Este fogão, as nossas refeições são feitas aqui, neste fogão, né? Então, eu gosto de morar. Eu sempre falo, você tem que gostar de morar numa fazenda. É uma vida diferente, né? Uma vida de muito trabalho, mas é uma vida que nós gostamos muito.